saudade. Acabei de pensar em você. Oh, Como que você tá? estou bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Acabei de pensar, tá? Vou compartilhar aqui o que eu acabei de pensar, né? Eu tô num momento, só para vocês todas entenderem, né? É, eu sempre trabalhei tudo, né, nas minhas mentorias, espiritual, emocional, mental. E aí, essas últimas 2 semanas eu tenho trazido um pouco mais do espiritual, que fazia muito tempo. Eu tava muito business, 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 que é maravilhoso, né? Mas o espiritual faz muita parte do business, né? E Sim, o alinhamento, a conexão emocional, de quem que a gente é. Eu sempre acreditei demais nisso, assim, sabe? Em prosperidade. Nisso, e aí eu até tava com uma mentorada, inclusive, que eu fiz sessão essa começo dessa semana, que, tipo, tudo na vida dela tava muito business, a gente tava muito business, tudo tava muito business, e aí as coisas parece que começaram a ser desalinhadas. Fazia um tempo que eu não fazia sim. isso com ela, eu falei, gente, eu preciso trabalhar o emocional, o espiritual dela, eu preciso trabalhar o emocional, o espiritual dela. Este fez uma sessão tão legal, porque Ah, que aí ela, legal. sabe, tipo, conectou, assim, sabe, reconectou, né? Realinhou, assim, quem ela é de ser. Ela falou: Caraca, na verdade eu tô sentindo no meu coração que é isso que eu tenho que fazer. E é uma coisa diferente ali na clínica dela. Mas ela Sim, tava com um pouco de medo, porque como que eu posso falar rindo? Businessicamente falando, em forma de business, não seria a decisão mais sábia, correta. Aham, no sim, sentido sábia. de tipo, sabe, pô, batalhou pra construir, né? E aí tá dentro da clínica dela, tá dentro do escopo da clínica dela, mas é uma área muito nova. Mas ela, ai, eu tô sentindo, tô me visualizando lá, sentindo meu chamado lá. Daí eu falei, gente, então, né, às Sim. vezes o business é maravilhoso, mas nem tudo é só estratégia, né? Às vezes a gente tem que seguir nosso coração. E eu não sei por que que eu pensei nisso agora e pensei em você e você apareceu. Uns minutos. Deve estar precisando. Oh, Linda de mas, adorei, adorei. mas eu amo, assim, a sua abordagem integral, porque você traz muita sanidade para a gente no quesito business, mas também, ao mesmo tempo, é, constrói o aumento da nossa fé no espiritual, fé na gente mesmo. Então, às vezes, quando a gente só foca naquilo que se vê, é tão perecível assim, a gente pode até alcançar, Uhum. mas às vezes se torna mais difícil. Mas quando a gente vê o indivíduo como um todo, como você vê, se torna mais palpável, né? Os... Que delícia, tá falando isso, mas tá me dando vontade de compartilhar uma coisa, então, que eu compartilhei hoje de manhã. Posso? Pode. E depois eu quero te ouvir. Mas é até bom que a gente compartilhe e mostre para as meninas depois. Tá. Justamente sobre isso, dentro dessa mesma pegada, tá? Porque, né, gente, o meu objetivo aqui, o Advanced, ele é, né, a gente, tipo, falar de processo, quero saber quem implementou, a gente ir para um grau a mais de conhecimento, inclusive de business, porque falta, né? Eu acho que falta coerência, que eu já falei disso com vocês várias vezes, eu acho que as pessoas trazem as coisas muito fragmentadas dentro do business, né? Ah, então traz marketing, traz financeiro, mas ninguém junta todo mundo, né? Mas por quê? Por que que eu tenho que fazer o marketing nessa hora? Por que que eu tenho que fazer processos nessa hora junto com a estratégia? Enfim. Mas, o que que eu quero dizer que eu tô vendo vontade de compartilhar aqui, né? Eu adoro essa palavra, né? Ferramentas e recursos. E apesar da gente estar falando, né? Então, quais são, né, os recursos que a gente já falou? O recurso os principais recursos para mim, tá? São energia, dinheiro e tempo. Para mim são assim, né? Dentro disso envolve várias coisas, mas assim, se a gente pudesse separar, são eles. E quais são as ferramentas, né?
as ferramentas. Marketing é uma ferramenta, isso envolve um monte de coisa. Vendas e estratégias são ferramentas, processos são ferramentas, tudo isso são ferramentas. E assim, eu realmente acho de suma importância a gente saber isso, porque o que eu quero dizer? O core de tudo não é isso aqui, né, gente? A base de tudo é a alma, é o propósito, né? Que eu sei que é mal utilizado, propósito é mal utilizado que nem gratidão, né? As pessoas veem muito em vão propósito, mas propósito é muito direcionado em alma, né? É aquela texto que eu já falei para vocês ai meu Deus, me esqueci o nome dele, mas aquele texto de a gente ser a peça única do quebra-cabeças. Só tem a É gente, propósito. ninguém pode preencher o seu lugar. O que é seu, Deus não vai dar para o vizinho. O que é seu é seu. E isso é o que? É alma, é espiritualidade. Porque, e gente, pelo amor de Deus, e vinculem isso de religião. Quer dizer, o que eu quero dizer, religião é ótimo, mas não precisa ser sobre religião o papo que eu tô falando. Tô falando de espiritualidade, que eu não sei como que sua religião traz isso, né? Mas o que eu quero dizer assim é, né? E Deus te fez o humano semelhante a ele, né? É isso, nós somos divinos, nós somos, né? Aí o budismo vai falar de uma maneira diferente, que o divino não tá fora, tá dentro da gente, mas pra mim quer dizer a mesma coisa, né? Se Deus fez semelhante, né? Quer dizer que ele deixou um pedaço ali dele ali, né, com a gente. O budismo fala, então Deus está dentro da gente. Para mim, todo mundo está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes aqui. Nós somos divinos, né? Nós fazemos parte de algo divino. E existe algo divino dentro da gente. Sim, E isso é o negócio, entendeu? Isso é o negócio. É aqui que tá o negócio. Só que quando eu aprendo sobre ferramentas e recursos, eu aprendo a gerenciar, eu faço meu processo de adultecer, né? Eu faço meu processo de adultecer e aprendo a utilizar isso de maneira talvez mais racional, no sentido de adquirir esse conhecimento e de implementar esse conhecimento de maneira racional, mas a favor de quem? A favor do meu propósito, a favor do meu divino que existe dentro de mim. E eu acho que isso é um equilíbrio desafiador, né? A gente ter, né, entre o divino, e aí, né, eu gosto de juntar tudo, que eu acho muito doido. Os nossos 7 chakras, né? Os chakras, eles têm, né, todos esses pontos. E olha que interessante, eu adoro isso, né? São 3 aqui para cima, 3 aqui para baixo e o do meio é qual? O coração. Acho isso tão mágico, né? E tudo aqui é material, tudo aqui é ferramenta e recurso. E aqui é espiritual, geralmente, né? Enfim, não é tão mágico, sei lá, né? Eu passei essas últimas 2 semanas falando, gente, vamos dar um tempo em. Tá todo mundo tão, não sei, parece que todo mundo concretizou demais, o que é ótimo e maravilhoso, mas a gente não pode concretizar sem esquecer do essencial, pelo amor de sim. Deus. A gente se perde na gente mesmo. Senão perde o propósito do A negócio. ciência é. Só que também não adianta estar só em propósito em espiritual, porque muitas vezes se a gente está só em propósito espiritual, a gente tem mais dificuldade de ir para a ação, né? De fazer, a gente fica leve, né? Então a gente fica qual que é intangível, né? O espiritual é intangível, então a gente tem que sempre estar ali balanceando isso daqui com isso daqui, isso daqui com isso aqui. Então, não sei, já que eu pensei nisso e você surgiu aqui, até achei que você fosse aparecer umas 8h10. É, chegou um pouquinho mais cedo, né? Geralmente chega um pouquinho mais tarde.
Então você vê bem Hoje na foi. hora que eu pensei. Oh, E foi mesmo, foi mesmo. eu te entendo. O que que tá pegando? Aí, o que que disso você precisava ouvir, talvez? Ou que tá indo pra isso até na clínica? O que que talvez você esteja densa demais, né? E eu acho, assim, até olhando aqui pra você, conversando, porque eu vejo muita espiritualidade em você, Lai, muito. Sim, Mas eu vejo como se tivesse que ter uma ponte muito difícil da espiritualidade pro material, sabe? sim, É como se. Qual que é a palavra? Como se fosse uma tarefa e um pouco desvinculado. Acho que essa vai ser a palavra, talvez, que eu precisasse falar pra você. E eu falei, fale, eu que tô falando de novo, mas como se existe, como se fosse desvinculado, sabe? Como se isso aqui. Eu sei que mentalmente você sabe que isso daqui é espiritual também, que isso sim. daqui é espiritual. Eu sei que racionalmente você entende, mas eu acho que ainda não desceu pro seu coração. É, eu acho que às vezes eu me deixo ser levada, é, pelo medo, sei lá, da falta, pelo, pela própria ansiedade de tentar controlar as coisas. Então, eu acho que o meu lado controlador, ele é um grande entrave. E é uma luta diária, porque ao mesmo tempo que eu quero viver de forma concreta, né, sendo realista, aplicando, todos os conhecimentos que possam me desenvolver como médica, como pessoa, como empresária. Isso é importante, mas às vezes eu acho que eu fico atarefada em tentar desenvolver o lado que dá para ver, especificamente o lado concreto, e eu acabo me deixando ser levada por isso, e é como se eu desintegrasse, entendeu? Eu separasse nessas minhas tentativas de tentar ali coordenar as coisas, ou empilhar os pratos, ou enfim, eu acabo sendo levada. Mas nos últimos meses eu tenho percebido mais sobre isso. Então, eu tenho, não que, é como eu disse para você já uma vez, muito dos processos que hoje eu entendo, eu ainda não, né? Tipo, não tô 100%, mas eu já tenho consciência, então hoje eu já consigo, de certa forma, por exemplo, antes eu, assim, ainda é uma dificuldade, mas eu me vejo com uma postura muito mais agora de conseguir dizer não para o paciente, eu não conseguia. Agora eu consigo, assim, ó. Vou trabalhar até aqui, porque aqui é o, o mais saudável para mim. Então, antes eu tinha, assim, eu tinha pouca visão, mas às vezes me faltava ação. Então, assim, eu acho que eu sempre tive ação nas minhas coisas, mas eu me deixava ser levada mais, entende? Pela o medo, pela, entre aspas, incredulidade, pela. Enfim, eu me deixava ser levada mais por isso. É como se eu fosse uma criança de 5 anos que eu me amedrontasse. Pronto. Meu Deus. Entende? É, e eu vejo ainda. Eu não vou dizer pra ti que eu ainda sou, assim, é, o medo ainda me assusta. Mas eu tenho visto uma Laísa mais madura. Eu acho. Que ótimo, que ótimo, Sim, mãe. E aí me veio uma pergunta, né? Eu vou voltar lá no começo que você me fez, tá? E eu vou voltar para o espiritual. Pode ser? tá. Sim. Você acredita que
divino, Deus, enfim, a palavra que você queira dar. Você acredita nessa prosperidade divina ou não? Eu acredito. Só que eu acho que o que foi, assim, é mais entrave em mim é porque é o seguinte, é, eu vi minha mãe ter muitos problemas financeiros, muitos, muitos. E tipo, que eu já vi ela falindo algumas vezes, empresas, né? Tanto que eu e ela, a gente teve que comer na casa dos meus avós, porque minha mãe não tinha condições de fazer feira. Então, assim, eu nunca passei fome, não. Mas eu já vi minha mãe em apertos muito grandes. Então, eu acho que aquilo me marcou. Como se eu tivesse que estar de olhos abertos. Caso aconteça comigo, eu tenho que perceber, sei lá, os sinais. Eu tenho que perceber, ter uma visão macro, futuro, presente, avaliando os riscos, fazendo decisões corretas, gerindo bem meu negócio, entendeu? Por Uhum. exemplo, agora, recente, meus avós. Com 80, meu avô vai fazer quase 90 anos e minha avó com 86 anos. Meu tio geriu mal os negócios deles, porque eles têm como se fossem pequenos flatzinhos, né? Apartamentos. E eles alugam esses flats e meu tio geriu de forma errada. Meus avós estão com inúmeras dívidas na idade deles. Tá entendendo? A ponto de perder as coisas deles. Não que eles sejam ricos, eles não são, porque eu sou de família simples, mas o que eu tô querendo dizer a ti é que na minha família eu vejo isso. Às vezes até uma quebra ali da prosperidade, um negócio que ia bem e que Posso fazer uma não pausa? pode. O que que é deles? Deles. Pega o seu tio, por exemplo. O que que é deles que gera essa falta de prosperidade? Eu quero que você veja como humano mesmo. Meu tio ou os meus avós? Pega o teu tio ou os teus. Todos eles, né? É a Eu falta de quero que. gerência. Aham. Que é isso que eu tenho Não, mas medo. tem uma coisa a mais. Tem uma coisa a mais. Fracasso. O que que tem por detrás da falta de gestão deles? Qual que é o erro humano que eles estão? Qual que é o padrão? O que que eles estão tentando repetir? Desculpa, Falta de não. gestão. Eu tô puxando mesmo para algo mais Tá. abstrato. Falta de gestão. Tá bom. Isso é o recurso, é a ferramenta. Eles não têm ferramenta de gestão. Esse é o fracasso. Mas vai mais fundo. Por que que teu tio, ou teus avós, ou enfim, por que que eles entram nesse lugar de fracasso, de quebra? Como humano, humanamente, emocionalmente, espiritualmente. Por que que eles entram nesse lugar? O que falta neles? Emocionalmente, eu vou falar uma coisa que, assim, não tem muito sentido, Não tem tá? problema, não é para ter. Em nenhum sentido. Mas é o que eu vejo neles. Eles são pessoas muito, muito, muito inconstantes emocionalmente. Tipo, por exemplo, meu tio. Meu tio tem esquizofrenia. E os meus avós, ele. Eu tô falando nada a ver, porque não tem nada a ver comigo, mas eu tô só te citando, né? Meu tio, tem esquizofrenia. Ele mora com os meus avós. Os meus avós têm uma dependência emocional brutal com ele. Aí o que que acontece? Ele tá tendo alucinações, vários surtos, enfim. Ele não quer tomar remédios. Os meus avós ficam com pena. Ai, o coitadinho. Ai. Então, assim, não, eles não dão remédio. E eles têm uma visão muito de sugar emocionalmente ele também. Por exemplo,
minha mãe foi lá para resolver, ajudar, e meus avós pegaram e disseram assim para minha mãe: Ah, a gente não quer internar ele para ele melhorar o surto, porque ele faz tudo por nós. Então a gente vai ficar sem a ajuda. Tem noção? Uma visão super, tipo, às vezes, de não liberar ele seguir o caminho, nunca liberou. E eu vejo também que às vezes a minha mãe quer perpetuar isso em mim. Lembra daquele meu. Entende? Eu até Tanto esperei que, profundamente quando você verbalizou. tanto que os meus avós, tipo, querem que ela abandone tudo pra voltar pra Fortaleza pra cuidar deles. Você tá entendendo? Então, assim, o que eu vejo, se você me perguntou aí, é emocionalmente, eles não são nem um pouco saudáveis Como que emocionalmente. essa carência É a afetiva, única visão que vê na minha cabeça, mas eu não tenho ótimo, nenhuma outra. como que essa Hum, carência afetiva, veja pela visão de Deus, do seu Deus, da sua espiritualidade, da sua religião, tá. ou da sua visão espiritual. Como que essa, você está me descrevendo aqui uma carência afetiva, essa inconstância emocional, você percebe? Uma carência afetiva profunda. Todos eles. Isso. Porque um fica esperando pelo outro, emocionalmente. Me explica do jeito que vier na sua cabeça, como que essa carência afetiva, ela interfere na prosperidade? Ela suga. Ela suga a vida. Pensa que prosperidade é O que eu, divino. é o que eu tô conseguindo. É maravilhoso. Pensa que a Sim. prosperidade é algo divino. Você concorda que prosperar é algo divino? Então ela bloqueia as bênçãos. Só isso que me vem. Como É que a sério, carência desculpa. afetiva bloqueia a bênção? Para de responder no automático e para filosofar um pouco. Pensa um pouco, dá uma filosofada sobre isso. Como que uma carência afetiva, espiritualmente, religiosamente, como que isso pode bloquear a bênção? Pensa se fosse Deus. Eu quero imaginar que teu guia espiritual, teu anjo, Deus, está aí sussurrando no seu ouvido para você a resposta do seu jeito. Na visão de Deus, se Deus tivesse uma resposta para te dar, o que ele te falaria? Olha, mas eu quero que você olhe que ó, eu tô dando prosperidade, sei lá, eles construíram uns flats, mas olha o que que é a carência afetiva do seu tio, dos seus avós, da sua mãe, não importa. Tiram essa prosperidade que é uma benção. Sim. O que que Deus te falaria, você acha? Eu acho que se uma área. Eu acho que Deus nos criou para a gente ser livre em todas as áreas. Se tem uma. Se tem um peso ali, algo que suga, a gente fica bloqueado nas áreas que ele já planejou que a gente teria bênçãos. Então não flui. É isso? Foi o que me veio. Eu não consigo pensar em outra coisa mais. Faz sentido para você? Faz. A palavra Total. liberdade faz muito sentido para mim com prosperidade. E não uma liberdade, ah, vou pegar um carro, vou sair, sou livre. Liberdade emocional, aonde não tem uma dependência afetiva, pode ter um relacionamento construtivo com outras pessoas. Porque um relacionamento construtivo, né, que é eu agrego para você, você agrega para mim. Lembra ali do cooperador? Vamos Sim, usar esse. Eu sou mais e te vejo como mais, e você é mais e me vê como mais, e assim a gente agrega um com o outro. Percebe como abre as portas para as bênçãos? Porque existe liberdade emocional. para ir e vir. Agora, como aí que os teus medos estão vinculados à não liberdade emocional ou vinculados a carências afetivas? Porque, talvez.
talvez não, né? Se a gente tá partindo por esse raciocínio, pô, se eu não tô vivendo uma liberdade, é porque de alguma forma eu tô sendo presa emocionalmente ou me deixando ser presa emocionalmente. É, e eu percebo isso, assim, graças a Deus, mais visão, é o que eu tô te falando. Hoje eu tenho mais visão. Uhum. Mas, por exemplo, quando eu estava no processo de casar, eu achava que o meu medo de casar, de não dar certo, de ter uma infelicidade, tinha muito mais a ver comigo. Mas, na verdade, era um medo que a minha própria mãe colocava em mim. Então, ela não me deixava fluir. Então, por exemplo, às vezes mesmo hoje, eu percebo que eu consigo fluir mais. É, eu consigo essa liberdade, de fato, maior. E eu vejo isso em mim. Eu não sei se você percebe isso, mas eu sinto isso em mim. Sim. E eu quero que isso de fato seja verdade, não como uma forma de, tá vendo como eu melhorei? Não, mas é tipo assim, da pessoa sentir que de fato é verdade. Então, assim, Quem eu, sentir? eu provo isso. Oi? Para quem sentir que é de fato a verdade, que você está mais livre. Não, entenda, quando eu falo isso, não é para me dizer para mim mesma. Uhum. É que você de fato veja isso, mas como um transbordar meu, é isso que eu tô querendo Sim. dizer. Não como um acerto de contas, enfim. Mas muitas vezes eu já percebo isso, sabe? De alguma forma, quando eu até me encontro, né, com a minha mãe, eu sinto o controle ali dela, né, querendo sobre a minha vida, e antes eu não tinha essa visão tanta, né? Então agora eu já consigo. Por exemplo, ela quer falar, né? Mas essa é a forma certa de gerir a casa. Essa, não com essas palavras, mas sutilmente, né? Então, quando eu estou com ela, eu às vezes até fico assim, meu Deus, eu tô me sentindo mais livre agora. Quando eu tô quando eu tô na minha família construída, né? Eu tô com essa liberdade. Eu sinto isso, porque é como se, entendo o que eu vou dizer, eu amo estar com ela, mas às vezes é como se faltasse o ar. Eu não Sim. sei se você tá compreendendo o que eu tô querendo dizer. Sim, completamente. Acho que eu já via isso muito tempo atrás. Eu tentava te dizer isso. Mas você deveria ter me falado. Mas eu te falei de maneiras diferentes, né? Você tá me falando com as tuas palavras agora, né? E tá tudo bem, porque é assim, né? Mas eu falava lá, existe muita dependência. Lembra que a gente até fez um É, exercício e de eu cortar as achava que relações era com os teus muito. pais? é, e eu achava que era muito. Assim, óbvio, eu tenho sim uma dependência, assim, né? Eu ainda tô me curando disso, mas eu achava que era muito mais eu. Mas eram querendo, assim, me puxar mesmo, né? Não pelo lado ruim deles, não, mas. Foi exatamente. Lembra que a gente fez esse exercício? Que a gente Sim, eu cortou as lembro. relações e que a gente falou assim: não é sobre. Eles não fazem. É amor. É o jeito deles, distorcido, Sim. de demonstrar amor. E eu não tô falando isso pra você te gerar culpa. Pelo contrário, eu tô te falando pra gerar consciência que não é porque é amor, mesmo de um jeito distorcido, que é o amor certo. Sim. E não é por isso que a gente precisa sentir raiva. A gente pode sentir raiva, porque sentir raiva faz parte. A gente pode sentir amor e raiva pela mesma pessoa ao mesmo tempo, mas enfim, não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que eu quero dizer assim é: a gente não precisa sentir culpa nem raiva disso, mas a gente precisa gerar consciência que é um amor não saudável. Eu não preciso me sentir culpada de tomar a consciência de que, porque são pessoas que eu amo, que eu honro, são os meus pais, e né, daí a gente pode
entrar no sistêmico familiar, né? Mas que também não é o objetivo agora, mas o que eu quero dizer assim, eu posso honrar a minha mãe, honrar o meu pai, mas não posso fazer isso sem repetir o que eles fazem comigo e sem ter que aceitar que o que eles fizeram comigo é certo, entende? Eu entendo. E é verdade. Então, assim, hoje eu já me percebo não querendo aceitar, entende? Porque é um amor distorcido não saudável. E querendo ou não, é até uma negligência emocional, porque eu me percebi mesmo. Eu fui muito negligenciada ano passado, emocionalmente, porque era o momento que eu mais precisava de apoio. Uhum, E eu não tinha. sim. Você tá entendendo? Então eu estava sozinha, num momento muito, assim, importante, mas ao mesmo tempo tão, assim, né, assim, delicado. E eu fui meio que abandonada mesmo, assim. Não, não porque eles estavam querendo me abandonar, mas era porque a forma que eu estava, talvez, sendo conduzida foi um abandono mesmo. Eu percebo que quando a gente sai da casa dos pais, isso é a imagem que eu tenho cristã, né? Os pais entregam a sua filha, né? Entregam o seu filho, enfim, para uma nova família. Mas, na verdade, eu acho que eu não fui entregue, Sim, porque eles não entendeu? queriam te entregar. Assim Eu como fui tua avó entregue. não quer entregar a filha deles. É um padrão de repetição não Tipo, saudável. eu não fui preparada, por exemplo, para as intempéries. Eu só fui preparada, tipo assim, para ter medo de acontecer alguma coisa, mas eu não tive conselhos. Tá entendendo? E eu não tô falando isso pra você, tipo, nossa, Jennifer, eu tenho muita mágoa. Não tenho, porque eu tô falando aqui de forma assim, Do tão seu adulto. isso. Isso é interessante, que vamos, isso aqui faz parte da mentoria e de tudo que eu trabalho com vocês, o adulto é ser. Tomar consciência do seu adulto, que nem você está fazendo agora, é muito bom. Tomar consciência. Só que a gente só ressignifica do lugar emocional. Sim, Então, tomar consciência, assim, essa, sabe, essa clareza do tipo, nossa, esse é o padrão, é isso que acontece, é onde eu tô, lá, 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 lá. Isso traz muita consciência e isso, deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho de como que a gente faz neurologicamente mesmo, tá? Vocês lembram do processo de tomada de decisão que eu mostrei pra vocês em etapas, como que funcionava mais ou menos no cérebro? Vocês lembram lembro, disso? lembro. Que, né, tinha um estímulo externo. Nesse estímulo externo aqui, o primeiro que entrava em contato com o estímulo externo era a amígdala. Ela, né, consultava ali o hipocampo, né, memórias, para como que foi isso aqui no passado e o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que reagir, ou seja, lutar, fugir, paralisar ou adaptar, ou eu posso agir caso, se a minha memória é negativa, eu vou me proteger e vou reagir. Se a minha memória sobre esse acontecimento, essa coisa é positiva, eu posso agir em relação a isso. E depois eu subo lá para o córtex singular anterior, enfim, várias outras etapas, né? Vou para o córtex pré-frontal, vou para o dorso lateral do córtex pré-frontal. Se eu digo sim, né? Cada vez sim, né? Tipo, vou dando, meu cérebro vai dando permissão, vai dando permissão, vai dando permissão, vai para o núcleus accumbens que gera a motivação para permanecer na minha decisão. Aqui é onde eu tomo a decisão difícil, onde eu falo vou fazer. Bom, tudo isso para dizer o quê? Falei rápido, mas lembrou mais ou menos disso? Lembro. Tá. Como que eu posso. Aí aquele nosso esqueminha, né? Aqui o teu adulto. Aqui a gente está tendo uma conversa de adulto, de consciência. Isso aqui, autoridade do passado, lembram desse esqueminha, criança construída?
A criança construída é a que reage em relação à memória. Quer dizer que é cérebro primitivo, né? É o que acontece aqui na amígdala nesse primeiro momento. E aqui é a autoridade escolhida ou do futuro e a minha criança essência, que para mim aqui tá a alma, né? A espiritualidade, quem eu sou, e meu adulto junto com vendo quem eu sou de verdade, entendendo o meu plano de visão, para onde eu vou, é onde eu tomo a decisão. A minha decisão é seguir esse plano aqui, eu me conectar com quem eu sou de verdade, minha alma, e entender para onde eu vou. E aí eu utilizo, né, de recursos e ferramentas para atingir essa visão. Mas para que eu possa tomar essa decisão de ir em direção a isso, eu preciso que meu cérebro primitivo me dê permissão para eu tomar essa decisão, né? Para subir. Como que eu faço isso? Ou eu ressignifico, e o que que é ressignificar dentro desse processo? É quando eu entro em contato com o emocional, isso é até isso eu tive na minha pós de neuro no módulo de psiquiatria. Quando eu entro em contato com o meu emocional, a rede de neurônios, né, que as várias sinapses que geraram essa memória, todas elas se ativam. Então, falei de uma coisa que me doeu emocionalmente. E eu entrei em contato com a emoção, essa rede de neurônios ativa. E é a partir daqui que eu posso ressignificar. Quando ela está ativa, digo neuroquimicamente mesmo falando, que eu consigo trazer uma nova memória para isso. Eu vou dar um exemplo. A gente acessou uma memória de dor. Você está chorando ali na sessão. Aí a gente traz, por exemplo, um exercício de entender, fazer duas etapas, por exemplo, entender por que o teu pai causou esse trauma. Aí eu tô ativando uma nova memória, você tá tendo uma nova perspectiva dessa memória, e em paralelo aí você fala, ai, tá bom, então eu entendo, então te traz uma compreensão, e aí a gente fala assim, e o que que você aprendeu, por exemplo, com esse trauma? Cara, que eu aprendi que eu consigo ser muito resiliente. Criei uma nova memória ativada, porque eu tô acessando a dor, então essa memória tá ativa, e eu acabei de ligar uma nova informação a essa memória. Então, essa memória que antes me causava dor, agora ela, quando ela ativa, ela pode até me causar dor, mas ela fala assim: nossa, ela me lembra que eu sou resiliente. Entende? Então, isso é uma das maneiras da gente ativar o nosso cérebro. Então, veio uma memória, estímulo externo. Eu Interessante. entrei em contato com o meu hipocampo, meu senso de memória. Só que agora ela ativa e ela não ativa mais dor, mas ela ativa eu sou resiliente. Foi doído, mas eu sou resiliente. Aí Sim. quando ela ativa isso daqui, quando ela ativa só a dor, antigamente, antes de você significar, o teu hipocampo fala assim, dor, fuga. Vamos dizer que teu jeito de reagir é fugir. Fuga. Você não toma decisão, você foge, você vai comer, você vai gastar dinheiro, você vai mil coisas. Agora, entrei em contato com a memória. Dor, mas resiliente, eu consigo. Mesmo através da dificuldade, eu consigo. O que que eu faço? Então, faz. Aí subo pro próximo. Faz sentido? Tenho como fazer? Então vou fazer. Então, esse é um jeito de você burlar ou ressignificar, ou enfim, reeducar o seu cérebro. Sim, Qual que é o outro perfeito. jeito? É quando eu tô muito no meu adulto, que é meio assim, sabe aquela frase, uma frase que resume bem isso? Uma frase não, né? Uma palavra, na verdade. A coragem, né? Qual que é o significado de coragem? Ir mesmo com medo. Sim, é o que eu dizia pra ti. Isso, Lembra que eu dizia assim, Jennifer, eu vou, mas eu vou com medo. isso, Mas eu exatamente. vou. E coragem é Hum, isso. E isso é um jeito de você burlar teu cérebro, ou seja, o teu adulto ativa muito e ele fala assim, vem o estímulo externo.
entra em contato com a memória, dor. E a força de vontade, isso é quando a gente treina justamente muito dorso lateral. Isso aqui é um treinamento. Lembra que eu falo que cérebro é ginástica cerebral? E quanto mais a gente ativa uma área, mais forte ela fica. O teu dorso lateral, que é a tomada de decisão difícil, que é isso daqui, que é eu vou mesmo com medo, mesmo com dor, eu vou, ele tá forte. Se a gente hoje fosse fazer uma autópsia ali do seu cérebro, a gente ia provavelmente ver que essa partezinha aqui, ela tá mais fortificada. Então, isso aqui é trabalhar a consciência. Só que você ativa a dor, tá vendo? Teu cérebro tem um estímulo externo, você ativa a memória, a dor, mas aí você fala, eu vou mesmo com dor. O que que acontece? Quando a gente vai fazendo isso aqui, e aí vai tendo resultados positivos, agora olha a diferença. Quando então eu venho o estímulo externo, aí eu acesso a memória, vem a dor, e eu tomo a decisão de fazer, né? Tenho coragem, tomo a decisão de fazer mesmo com dor, e atinjo resultados positivos, eu vou, o meu cérebro ele vai criando uma nova memória. Qual que é? Ah, eu consigo atingir isso daqui. Então ele vai tendo liberação de dopamina, tendo resultado. Então ele continua agindo com dor, tá? Eu tô até pensando aqui numa coisa pra você, mas enfim, já falo. Se eu tomo coragem, mas os meus resultados não são positivos, se por um acaso eles são negativos, você percebe como esse processo vai se tornando cada vez mais difícil para a pessoa? Caraca, eu vou lá, entro em contato com a memória, sinto a dor, ajo com coragem mesmo assim, enfrento a minha dor, vou com dor, que é isso, né? Coragem, vou com dor. E eu não tenho resultado positivo, e aí geralmente quando a gente faz isso, quando a gente não tem resultado positivo, o nosso cérebro libera uma descarga de cortisol, de outras coisas, tipo como se fosse um castigo, que é a autocrítica. Uma hora essa pessoa para, porque, entendeu? Tem coragem, vai mesmo com dor, sente a dor, vai, faz, não tem resultado, reforça o estímulo de que não dá certo. E eu acho que você teve resultados em muitas coisas lá, mas sabe que eu tô pensando justamente, acho que você aprendeu bem a burlar o teu cérebro com o dorso lateral. Porém, você sempre vai com dor, vai com dor. Por isso que a vida tem estado pesada, sabe? Porque Uhum. eu faço, mas eu faço com dor. E toda vez que a gente acessa a dor e a gente não ressignifica ela, isso é uma coisa interessante também. Interessante para você pensar. Que toda vez que, isso é um estudo científico, que toda vez que a gente fala de uma situação traumática que acessa a nossa dor e a gente não ressignifica ela, essa pessoa, ela sente a dor igual. Então, se alguém me bateu na minha infância, toda vez, né? Por isso que eu falo, né? Alguns terapeutas são bons, toda terapia é boa, mas sabe aquela. Minha mãe fez muito aquela terapia de divã, sabe? De ficar deitada num divã e ficar contando e um terapeuta não fala nada. Eu até esqueci, tem uma Sim, linha. psicanálise. Psicanálise, obrigada. Que você fica ali no divã e fica falando e a pessoa não. Ela fala, pronto, falou. Isso, na verdade, hoje em dia eles sabem que quanto mais você fala do seu problema, mas você não ressignifica ele, você só reativa a mesma dor. Então, se eu falar do meu trauma, eu fui batida, eu falei do meu trauma, eu fui batida, eu saio daquela sessão simplesmente experienciando de novo a mesma dor do meu trauma sem resolver ele. Então, é como se eu fosse como se eu fosse consolidando essa dor dentro de mim. Olha que loucura, né? Então, o que eu quero dizer com isso, Laina, voltando para o seu case, é que o fato de você vou mesmo com dor, mas você está sempre ativando a dor, você está sempre ativando essa sensação de caraca, é Sim. difícil, caraca, doído, caraca, doído. Só que o seu cérebro teve resultados positivos, então por isso que você continua. Você fala assim, que é difícil, mas bom, deu certo, é difícil, mas deu certo.
Por isso, né, eu até falo rindo, mas que é uma explicação talvez um pouco mais científica sobre isso, mas é muito a perspectiva que você aprendeu, é o jeito que você aprendeu a gerenciar o seu cérebro. Mas existem outros caminhos para Sim. você fazer isso. E tipo, que nem esse papo que a gente teve hoje, para mim ele é um papo de ressignificar. Só que você teve ele do adulto. Uhum. Mas ele já é ótimo, ele já traz uma consciência nova. Sim. O que que eu acho assim, né? E eu acho que é um desafio também para você, porque você tem muito seja forte, muito, né? Você teve que ser forte, né, Lai? E o seja forte ativa uma coisa logo depois que é assim, ó, para ser forte não sintas. Todo mundo que seja forte geralmente fala assim, não sintas. Então não sintas, você tem que ser, porque se você sentir vai doer e aí você não vai conseguir ser forte. Você vai parar e vai chorar. Só que o não sintas, para eu não sentir a dor, eu me bloqueio para todo não sintas, inclusive pro amor, pro bom. Fica pesado, né? Tem que Uhum. ser forte, tem que continuar, não posso sentir nem prazer, nem amor, nem também não posso sentir dor. E para você trabalhar, ressignificar, o ideal é quanto mais você se conectar ao emocional e sentir. Então é um desafio, né? Sim. Porque para você mudar o funcionamento do seu cérebro e ser uma coisa assim mais prazerosa e leve, né? Que acho que é a palavra que nos acompanha, eu e você, desde que a gente se conhece em relação a isso, né? Uma vida mais leve. Eu preciso ressignificar. E para eu ressignificar, eu preciso sim, antes de tudo, ter uma nova visão sobre isso através do meu adulto, do meu consciente, mas depois eu preciso levar isso para o meu emocional. Eu preciso ter essa conversa com minha criança interior. E aí a minha vontade de falar assim, ter essa conversa com sua criança interior. Que conversa? Essa que a gente teve, que tua mãe te ama, mas é um amor distorcido, disfuncional. Isso Sim. não deixa de ser o jeito dela de te amar, mas não é um jeito saudável. E vai Sim. doer, né? Dói, né? Você percebe que você percebe que tá chegando um pouquinho lá no emocional quando a gente conversa assim, Uhum. mas assim, né? Você deixa entrar como se fosse por doses homeopáticas. Sim. Um pouquinho, para não doer muito. Mas surte efeito. Sim, claro. Mas assim, e se você olhar e falar pra tua criança, sabe? Fizeram um exercício de espelho sincero. Nossa, gente, eu tive uma juíza, uma cliente minha que era juíza antes de eu me tratar mais com o médico e tal. Fofa, ficou comigo 3 anos. E a gente. Ela tinha muita dificuldade em sentir, muita dificuldade. E a gente fez sessões semanais por 3 anos. Imagina. Eu levei essa mulher tanto pro espelho, tanto para ela sentir. E foi um processo doído, sabe? Mas, gente, mas essa mulher. Pense numa juíza rígida que só vestia preto, sabe? Que você olhava para ela, sabe aquela cara de autoridade, assim, sabe aquela pessoa dura, enrijecida, você sabe, em todos os aspectos? Gente, essa mulher se tornou num negócio tão colorido, mas colorido mesmo, assim, de, de se vestir de maneira colorida, de pintar a unha, de
pink, sabe? E ela foi reconquistando a criança interior dela de ter um jardim de orquídeas, de viajar, de, sabe assim, uma pessoa viva. Ela veio um ser humano rígido, sem vida, sabe? Que não viajava, que não mais nada, que para um ser humano colorido. Mas ó, a gente teve que, para ela sentir esse amor todo, essa cor toda, ela teve que sentir toda a dor que ela não estava querendo sentir. Sim, Foi muito, 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 muito exercício de espelho, muito. De espelho, de criança interior, de conversa, muito. E por que eu tô te dizendo isso? Porque me vem muito assim, sabe, Lai? Pega a tua criança, sabe? E me vem muito. Pega a tua criança que se sentiu abandonada ano passado e fala isso que a gente falou hoje, sabe? Tá gravado. Volta, mas a frase que você tem que falar para ela é assim: a primeira coisa é assim, uai, eu acho que talvez você realmente tenha sido abandonada. E chora. O que que eu faço? Chora. Deixa tua criança chorar tudo que ela tem para chorar disso, num primeiro momento. É isso, meu pai e minha mãe me abandonaram. Eles não me entregaram. Chora essa frustração. Eles não me entregaram pro meu marido. Porque eles não queriam me perder. E foi disfuncional emocionalmente, foi egoísta. Põe, sabe, quando a gente fala de libertação emocional, de raiva e tristeza, né, que são as duas emoções da mesma sim, moeda, não é hora da gente ser comedido com sim, palavras das nossas emoções, sabe? Porque você não vai fazer esse exercício ao vivo e a cores com tua mãe, você não vai falar isso para tua mãe. Mas você vai falar isso num espelho, num quarto, você sozinha, numa carta de raiva. E é hora de você, sabe, xingar mesmo e falar palavras feias no sentido de você botar para fora aquela lama, aquela sujeira. Eu acho que a gente já fez essa meditação aqui em grupo, que é uma meditação para entrar dentro do seu corpo, ver onde que tem uma mancha preta, que vida doença muitas vezes, sim, e tirar isso do corpo. E tirar isso do corpo. E depois que você se deu permissão de chorar, de sentir raiva, de xingar, de dizer talvez palavrões que você nunca falou em voz alta na tua vida, depois que você se deu permissão disso, aí você traz essa tua percepção do adulto. Porque esse, neuroquimicamente, esse é o melhor processo de ressignificação. Porque não adianta você desfazer tua percepção do adulto agora e depois chorar. Por quê? Vamos para neurociência. Se eu trouxer uma percepção de adulto e depois disso eu ir chorar e fazer um exercício de libertação, eu não ressignifiquei do jeito certo. Entendeu? Porque eu tenho que chorar, xingar, e é o xingar, e é o chorar, e é o falar as palavras que ativam o nosso emocional. Lembra? Puf, liga a rede de neurônio de novo, ela fica acesa. E é desse lugar. Então, que bom, tomou consciência do adulto, ótimo, faz isso antes do exercício, porque vai ser mais fácil. Mas ativou essa rede de neurônios, é aqui que você tem que de novo trazer essa consciência. E daí o exercício que eu mais gosto, que eu, Jennifer, pessoalmente mais usei na minha vida para ressignificar, que mais funciona para mim, é no espelho, diário e espelho juntos. Então, espelho para quê? Para chorar, para entrar em contato com minha criança, para dar permissão para ela, com uma almofada, inclusive, sempre do lado, para socar a almofada, para chorar, socar a almofada, para botar tudo para fora. E depois, o journaling para quê? Quando às vezes a minha visão do adulto
ou seja, consciência, sabe? Eu falo, pô, tá faltando uma pecinha aqui, sabe? De consciência para eu conseguir destravar, para eu conseguir criar uma nova memória em cima dessa sinapse. Então eu pego o journaling e aquilo é uma coisa que me ajuda a desenvolver o meu consciente, desenvolver o meu adulto. Tô dizendo a minha técnica, tá? Sempre funciona para mim. E volto ali para minha criança, quando assim, sabe, parece que eu, cara, entendi todas as peças, entendi por que que minha mãe fez isso, porque meu avô fez isso, porque isso daqui aconteceu. Aí eu pego isso e vou pro espelho e volto pra minha criança e a minha adulta conversa com a minha criança. Do emocional, porque a rede de sinapse está acesa, tá ativa. Eu tô no meu emocional. E o meu adulto, que é, né, visualizando a Jennifer adulta, vem e fala pra minha criança. Emoção ativa. Seu pai estava fazendo melhor. Aí vou lá e ensino o exercício de perdão. Perdão, opa, já muda. Ai, compreensão, entendi, perdão. Nossa, como que isso daqui trouxe benefício para minha vida ou para quem eu sou? Sempre tento fazer isso. Tipo assim, ó, a minha mãe, depressiva bipolar, a vida inteira, muita raiva, sempre senti isso. Aí, sabe quando que isso mudou? Que eu parei de sentir tanta raiva disso quando eu entendi, meu Deus, eu amo o trabalho que eu faço hoje e eu só fui para esse trabalho porque eu senti raiva de depressão e de bipolaridade. E eu quis entender. Que merda acontece na cabeça das pessoas? Porque pra mim, eu era que nem meu pai. Meu pai, você pega e fala assim, um puta exercício de autoconhecimento. Você fala assim, nossa, e aí a pessoa saiu pensando assim. E meu pai olha e fala assim, mas não é óbvio pensar assim. Eu era muito assim que meu pai. Eu acho que eu sempre tive uma. Claro que eu trabalhei muito emocionalmente, mas uma saúde emocional, sabe? E pra mim era óbvio não ser depressivo, era óbvio não ser bipolar, mas ué, só você tomar uma decisão, ué, tá triste, vai lá, corre, faz isso. Eu não entendi, eu não conseguia entender a depressão. Aí então eu tive que pegar raiva da minha mãe pra eu entender. Eu precisei ter uma mãe depressiva, eu precisei sofrer o abandono de uma mãe depressiva pra eu entender a minha dor e pra eu entender a dor da minha mãe. E daí eu entendi, caraca, se minha mãe não tivesse tido depressão, será que eu teria me tornado a Jennifer de hoje? Com certeza não. Se eu tivesse tido dois pais, Pascal, eu estaria no mundo, numa bolha, assim, sem entender a metade do planeta Terra, falando, nossa, não consigo entender essas pessoas. Eu não faria o que eu faço hoje. Então, né? Tô lá no espelho, meu adulto tá lá conversando com minha criança. Cara, até a hora que vira a chave. E eu ressignifico esse processo. E aí ele muda a neuroquímica disso. E aí, quanto mais eu reforço essa nova mensagem, mais eu consolido essa nova neuroquímica. Quanto mais eu consolido, quando eu entro em contato com essa questão, ela não é mais uma questão que me trava, porque ela não me gera mais rancor, medo, angústia. Eu consigo tomar a decisão de um outro lugar. Eu não precisa naquele sistema de ressignificar e não de eu vou mesmo com dor. Porque os dois podem funcionar, que nem eu te falei. Falei, mas fez sentido? Fez total. Eu entendi. Entendi e vou colocar em prática sobre a ressignificação. Sim, concordo com você, plenamente. Eu queria muito, assim, sabe, Lai, que você fizesse esse exercício de espelho real. E, gente, não é fácil, tá? Eu, quando faço exercício de espelho, você acha que, gente, nosso cérebro, eu lá agora indo fazer um curso de cacau. Olha, gente, eu invento cada coisa. Mas o que eu acho que o cacau combina demais com aqui, né? O cacau abre o chakra do coração e agora eu tô fazendo com o Messi, gente, do Peru. Gente, esse cara é outro naipe, assim. Ele é tipo um monge budista, assim, sabe? O cara muito doido. Ele é, enfim, tô lá numa outra vibe lá, super espiritual com ele.
Nem sei por que que eu ia falar isso dele. Eu ia contar uma coisa, mas eu esqueci. Sim, que o exercício do espelho é muito difícil. Isso, obrigada. E que, gente, é difícil pra caramba. Lembrei por que que eu lembrei desse mestre, porque ele falando assim, e que é exatamente isso, né? Só relembrando essa frase que eu acabei de ver que ele estava falando. Gente, o nosso cérebro ele é feito para sobreviver. Não importa o tamanho do seu trauma, se ele é um microtrauma, um blaster trauma, não compare o seu trauma com o trauma do outro. Ah, mas eu nunca fui, sei lá, abusada sexualmente. Cara, não importa, o seu trauma é seu trauma. Se o seu pai se sentiu abandonado, é o seu trauma. Não importa. Uhum. Então, e o nosso cérebro, ele é feito para sobreviver. E imagina se a gente fosse o tempo todo. Tipo, né? Esse que é o problema de quem. Eu nunca tomei ayahuasca, mas, tipo, quem toma ayahuasca, quem toma. Usa drogas, inclusive. Por quê? Porque a droga, ela leva você. É um caminho, né? Principalmente se for uma droga química, que não é natural e que às vezes vai fazer você acessar o teu inconsciente. E no teu inconsciente tem vários traumas e microtraumas. E o Sim, teu cérebro, ele não tem a capacidade de gerenciar vários traumas e microtraumas ao mesmo tempo. Ele dá um colapso. Por quê? Porque tem um monte de liberação neuroquímica. Imagina, você acessa um mega de um trauma. E a gente falou que a primeira parte de você acessar um trauma é você reviver a dor. E que isso sim, gera um colapso interno. Imagina você acessa todo o teu inconsciente de todos os teus traumas de uma vez. O teu cérebro não sobrevive a isso. Então tem gente que fala às vezes, ai, Jennifer, eu dormi no retiro, né? Jennifer, eu dormi nessa meditação da criança interior. Por que será? Às vezes porque tem um trauma ali que a pessoa ainda não tá, ela não tem a capacidade de sobreviver em acessar esse trauma sim, mentalmente. Ela vai virar talvez um esquizofrênico, por exemplo, né? A esquizofrenia às vezes vem do uso de drogas ilícitas. Por quê? Porque essa pessoa entrou em contato com memórias que ela nem deveria ter entrado. Ela não estava preparada para isso, entendeu? E tudo isso para dizer que às vezes o exercício do espelho, gente, é tipo você pegar assim, ó, o teu inconsciente, só que você está usando metodologia natural. Você não está usando uma química, uma droga, nem nada. Você está usando de metodologia natural, mas é você pegar o teu inconsciente e falar assim, deixa eu olhar aqui para esse trauma, para esse aqui que tá me incomodando, para esse medo. E o teu cérebro, ele quer o quê? Ele quer te proteger, ele fica fechando a porta. Então eu também, às vezes eu sento no espelho, eu já fiquei, às vezes, mais de 3 horas na frente do espelho. Mas foi fazendo espelho especificamente? Não, às vezes eu sento e eu falo, cara, eu sei que eu tenho um problema pra resolver. Eu sei que eu tenho medo, que eu não tô querendo nem dar nome pra esse medo, que eu tô fugindo desse medo, que eu tô comendo chocolate, tenho medo aqui inconsciente. Hoje eu vou encarar o meu medo no espelho. Aí eu sento no espelho e eu começo. O que que é esse medo? O que que você tá sentindo? Não sei o que lá. Aí o que vocês acham, gente? Aí eu olho pro lado e sei lá. Aí eu vejo uma borboleta. Aí eu, não. Eu vim aqui pra entrar em contato com esse medo. Eu tô disposta. Eu separei meu tempo. Eu vou ficar aqui até entender isso daqui. Aí eu começo a conversar comigo mesma, com minha criança interior. Aí daqui a pouco eu tô divagando eu lá de novo. Várias vezes. Tem vezes que eu faço isso e falo assim, ai, vou abandonar, tá muito difícil, cara. Não tô conseguindo me concentrar. Eu, não, esse aqui é o meu consciente querendo ganhar de mim. Vai lá, qual que é o medo? O que eu quero dizer assim, é desafiador, gente. é verdade. Mas é necessário. Totalmente. E, cara, eu vou te dizer, todas as vezes que eu realmente, assim, parei pra olhar e que eu consegui, né, quando eu não tinha filho, eu conseguia mais, porque eu não tinha tanta, né, tipo, eu podia postergar. Às vezes não dá, realmente não dá. As meninas chegam, tem que parar o exercício no meio. Mas, gente, eu saio desses. Eu sinto a neuroquímica no meu cérebro, eu juro por Deus. Sabe quando é virar a chave mesmo? Eu faço exercício e eu falo, cara, pronto, eu já não sou a mesma de quando eu entrei aqui. Não dá, uma chave virou. Já- isso aqui. E eu adoro journaling, né, gente? Eu tenho meus diários desde. Eu nem sei, eu acho que 2009. Gente, não sei, faz muito tempo.
enfim, acho que desde 2009, sabia? Sei lá, desde 2009, eu tava na faculdade, que eu faço os meus diários. E, gente, tem coisa que eu leio do diário desse começo desse ano que eu falo assim, não é possível que eu pensava assim. Eu adoro, sabe, de Johnny, porque ele me traz muito essa evolução. Eu falo, gente, não é possível que eu tinha essa crença aqui no começo do ano. Eu nem consigo imaginar como que era pensar assim antes. Porque quando você vira a chave, não tem como voltar atrás. É muito mágico. É Teu verdade. cérebro fez a. Você fez o choque elétrico que precisava para ele ressignificar. Muito legal. Sim, eu vou aplicar isso. Tem tantas técnicas. Eu falo das que eu gosto que fizeram sentido para mim, entendeu? Por exemplo, eu não sei porquê, eu gosto de constelação, mas constelação não é uma técnica que funciona muito em mim. Eu tomo Uhum. consciência, mas eu não sei porquê. Ela me traz um nível de consciência. Não é que ela não funciona, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que ela funciona para muitas pessoas, mas para mim ela me traz um nível de consciência, mas eu que funciona mesmo. Eu não sei se é porque eu sou muito racional, muito controladora, né? Mas é que quando eu acesso o meu inconsciente e sabe, eu entendo o processo, né? Eu sou disléxica também, então eu sempre falo pra vocês, pra mim é importante fazer o processo de A a Z. Então tá, pronto, você fez a constelação, agora destavamos isso no campo. Eu falo, não, gente, no meu cérebro eu tô dizendo que não destavou ainda, eu preciso ir lá. Falar com a minha criança interior, fazer o processo, e aí eu falo, agora destavou, né? Mas são técnicas que funcionam pra mim, porque eu sou muito, eu preciso do passo a passo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente, que não tem técnica errada, técnica certa. Existem milhares de técnicas, mas por isso que eu gosto da autoparentalização, né? Desse esqueminha, porque eu mostrei, que eu sempre mostro pra vocês. Não importa qual é a técnica que você vai usar. O que importa é que você precisa entrar. Você precisa achar uma técnica que você entre em contato com a tua criança construída, que você já venha talvez com um adulto, um nível de consciência, né? A Louise Hay, ela sempre começa assim, né? O livro dela, Você Pode Curar Sua Vida. O primeiro capítulo é: qual é o problema? O que isso quer dizer? Consciência, ela quer te trazer uma consciência, qual é o real problema? Uhum. Então, trazer um nível de consciência, que é o adulto, acessar a tua dor, como que você acessa a tua dor? Entendendo qual foi o estímulo externo, autoridade do passado. Aí você entendeu o teu cérebro primitivo, você traz um novo nível de consciência. E isso daqui tá muito, para mim, muito vinculado a técnicas de espiritualidade. Como que a Louise Hay, ela trabalha a espiritualidade através do amor. Ai, se você se amasse de verdade. Então ela acessa a criança, essência, né? Quem é você de verdade, mas para mim, Deus, religião, espiritualidade, o cacau, sabe? Milhares de coisas ativam tua criança essência, milhares de técnicas novamente. E visão, né? Visão escolhida, né? Que pode ser um mentor, pode ser a espiritualidade, pode ser uma técnica, pode ser milhares de coisas. E aí você, através disso aqui, você ressignifica o teu passado, você se conecta à sua essência e constrói o seu futuro. Ai, Jennifer, o que que você acha de fazer um vision board? Lindo! Mas adianta só fazer um vision board é esse daqui, né? Um quadro dos sonhos. Adianta você fazer um quadro dos sonhos se você não está conectada com sua espiritualidade? Eu já fiz, tá? Quando eu fazia Monavi, que eu fiz Monavi, eu falo e me ajudou demais, que era marketing multinível, né? Caio Carneiro era o meu mentor. Imagine. Eu lembro do Caio Carneiro falar: põe ali no seu vision board uma Mercedes, uma lancha. E eu era muito nova e eu colocando lá uma lancha. Pelo amor de Deus, eu nunca quis uma lancha. Não quero, odeio barco a motor, sou super ecológico. No máximo, vou ter um barco, vai ser um veleiro. Não uma lancha, mas o que eu quero dizer? A técnica é boa, mas se você só fizer a técnica sem entender, e eu gosto desse esqueminha porque eu falo, ele é o cérebro pra mim, né? Ele é esse daqui, só que terapeuticamente falando. Então, não adianta eu fazer uma técnica de vision board se eu não estou conectada com quem eu sou. Eu vou colocar uma coisa no meu vision board que não sou eu.
Aí, ou eu nunca vou alcançar, porque no fundo não tem conexão com o meu córtex singular anterior, que é quem eu sou por essência. Ou eu talvez eu alcance, que eu fazia muito isso quando eu era só coach, quando só tinha minha primeira formação, né, real que eu gerei de transformação foi de coaching. Só que daí as pessoas atingiam resultados, mas elas não ficavam felizes. Por quê? Porque não era um resultado da alma. E a pessoa se vê lá, sei lá, pô, batalhado pra chegar naquele cargo lá e é isso, tá feliz. É, tô ganhando mais dinheiro, mas não, tem um vazio espiritual. Eu falo, pô, que merda. 6 meses que eu tô trabalhando na vida dessa pessoa já atingiu o resultado, por isso que eu fui procurar outras técnicas Sim, espirituais e emocionais. Porque eu percebi que não era só fazer um vision board e atingir resultado. Funciona, funciona, mas pra mim, se não tá alinhado com isso, não funciona. Mesmo que você atinja o resultado. E eu vejo um monte de médico, né? Um monte de mentoria. Ai, fature 100 mil, sei lá o quê, mas esse faturamento tá alinhado com o resto? E a pessoa chegou naquele faturamento e ela tá feliz, né? Eu quero que chegue no faturamento. Tem que ser alinhado pra mim, né? tem que ser global, é. Ah, enfim, cheguei aqui sem pretensão nenhuma, achei que ia escutar lá e falar um monte. Falei pelos cotovelos. Ai, mas eu amei. Amei muito. Não foi nada conforme o plano, mas que nem eu disse, eu tô muito nessas 2 semanas assim, ai, né? Espírito me guie, né? Que às vezes eu entro nesse lugar espiritual de novo. E é muito legal. Hoje de manhã a gente tinha sessão, vocês tinham que ver. Eu tinha minha sessão preparada, óbvio, né? Dentro das técnicas e conhecimento, eu falei, mas, né? Espírito me guie. Aí eu fazendo pergunta pra minha mentorada, gente, antes dela responder eu já sabia a resposta. Mas não era do meu mental, do meu racional, sabe? Sim. Era do meu coração, eu já sabia o que que é. Eu tava tão conectada que eu já sabia. Ela falava com as mesmas palavras. Eu falava, gente, esse negócio tá bizarro hoje, gente. Você fala, eu já sei que você vai falar, eu já sei que você vai falar. Mas pra gente não esquecer que precisa dessa espiritualidade. E aí eu vou fazer a última pergunta pra você, Tá. que eu anotei aqui pra você enquanto eu estava conversando. Deus é próspero, não é? O divino é É, próspero. sim, Você acredita mesmo nisso? Muito, muito mesmo. sim, E aí eu vou já em você. Se Deus é próspero, e se você é divina, então por que não você ser próspera em todos os sentidos? sim, sim. Porque Verdade. quando você tá no medo, você não tá divina. Você é divina, né? Mas você não está divina. Você está humana na carência e dependência afetiva, na tua consoladora, na tua dependente. Você não Sim, está sim, sim, no, né, usando essa linguagem cooperador, mas não é essa linguagem. Você não está no teu divino. Você não está acreditando e confiando em Deus. Você não está conectada a Deus. Você está conectada aos padrões familiares. sim, Então, é isso que eu falo. Que técnica você quer usar? Não me importa se você vai usar cacau, se você vai usar constelação ou se você vai utilizar da religião, mas se conecta ao espiritual sim. e ao propósito e quem você veio ser através do divino, porque a vida é próspera quando a gente está conectado a isso, em todas as maneiras. Em todas as minhas. É verdade. Oh. Ai, gente, amo vocês, te amo muito, Lai. Bem, você é muito especial. Obrigada, Você me ajuda muito e me ajudou muito nessa caminhada. que Muito bom, mesmo, muito. que bom. E você é tão divina, Lai. Hum. Não deixa o medo. Sabe, gente, eu falo isso, né? Tipo, eu vejo muita gente, mas tem umas pessoas assim, vocês são muito especiais, assim, sabe? Você é tão divina, meu amor. Hum. Não deixa o medo, né? Eu Sim, sei que não é algo consciente, mas faz esses exercícios para sim, teu inconsciente, a tua amígdala não sequestrar o teu divino, sabe? Que é isso que tá sim. acontecendo. É a tua amígdala sequestrando o teu divino, literalmente.
sim, Ela tá é verdade. fazendo o melhor que ela pode, né? O teu cérebro tentando te proteger, mas você é tão mais divina do que isso. Sim, é verdade. Eu só preciso colocar a fé em prática. Isso, faz um altarzinho pra você com o que faz sentido e se conecta. Não é isso que eu falo, né, gente? Porque o divino, sem estratégia, que, sabe? Só que é diferente da tua família. Porque existem pessoas que não têm sucesso, que nem a tua família ali, que é realmente uma dependência emocional, né? E dependência emocional, geralmente, a pessoa fica sem dinheiro para uma hora cobrar a relação afetiva do outro, para depender Uhum, emocionalmente. Isso é um tipo de não prosperidade. Mas existem as pessoas que estão conectadas ao divino delas, só que elas não materializam, ou seja, elas não vão entender sobre recursos e ferramentas. E aí, essa pessoa é divina, mas ela não tá no material, ela tá só no espiritual. Então, ela é abundante em paz interior, em espiritualidade. Você vê que, sabe, você sente que aquela pessoa ali tem um peace, assim, né? Você fala, nossa, tipo esse mentor meu, assim, é engraçado. Eu até falei assim, caraca, tipo, meu, tipo, o Instagram dele, sabe, até. Eu falei assim, será esse cara? Até eu ver o vídeo dele. Aí você vê o vídeo do cara e fala assim, nossa, esse cara é foda. Mas, tipo, é espiritual. Esse cara aí tá em outro patamar, assim, espiritual. Mas não trabalhou recursos e ferramentas, né? Então, um sim, indivíduo muito etéreo, muito lindo. Você vê que é uma pessoa. Ninguém vai tirar a paz espiritual dele, que ele tá em outro nível. Mas talvez o material não esteja em abundância do jeito que talvez poderia estar, ou porque ele não quer, mas também sim. acho que é por falta de desejo de manipulação de recursos. E então, pô, recurso vocês estão tendo, né? A gente teve ali, acabou que a gente não falou nada, a gente pode conversar na próxima de processos e tal, mas recursos vocês têm. Mas precisa estar conectado também a esse espiritual, o divino, entender dessa conexão. Muito obrigada, Vida Jenny. linda. Imagina, meu amor, te amo demais. Eu Está no caminho também. certo. Tá Hum, tudo certo no seu mundo, eu tenho sim, certeza. Você tá em segurança, tá bom? sim. Muito obrigada, viu? Meu amor. Eu posso te mandar depois Claro, alguma dúvida sempre. sobre o processo ou na próxima a gente conversa? Pode me mandar, que agora já tá ficando meio tarde e eu não fiquei tanto com os meus que eu fiquei meio aqui. Mas me manda, pode me mandar. A gente conversa na próxima, deixa. Com certeza. Pronto. É semana que vem já, né? Eu achei que era daqui a 15. Não, porque a gente não fez na semana passada. Ah, é verdade, é Tá isso. bom? Então, Pronto, semana que vem a gente conversa também sobre processos, tira dúvida e qualquer coisa me manda por mensagem se for mais urgente, tá bom? tá bom. Muito obrigada. Beijo, meu Beijo. amor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.